Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. Nesse vídeo, dicas para você mitar agora na rodada de número 5. Última pontuação do nosso time, 85,53. Pontuação ok, pontuação na média. Poderíamos ter estourado, mas a gente ficou ali com 4 jogadores praticamente sem jogar. Os 2 zagueiros mais uma vez, além do Neymar no meio de campo e além do ataque do Flamengo, que só foi... O Juninho não foi pro jogo, que era nosso reserva de luxo, e o Cebolinha entrou ali no final, pontuou apenas 2,30, num jogo em que o Flamengo fez 6-0, onde muita gente estourou. Pessoal, já o nosso time, valorização, tá vindo muito bem aí, já tá ali com quase 155 cartoletas e ganhou mais 9 nessa rodada de número 4. Ele é gratuito, a gente posta lá no nosso Instagram, @Cartola Sem Demora. Então aproveite, veja nosso vídeo e siga a gente lá no nosso Instagram, porque é lá que a gente posta os nossos times finais, momentos antes do fechamento do mercado. Então, pessoal, sem mais demora, vamos lá para mais um esboço, para mais uma rodada, e a gente escalou um bom time, especialmente para vocês. Chegando aqui na tela de escalação, pessoal, para essa rodada de número 5, a gente tem que destacar alguns pontos. O primeiro deles é uma rodada muito curta. Os atletas jogaram na quinta-feira, na quarta-feira, sábado, amanhã já tem jogo no domingo e já tem jogo na segunda-feira. Muito cuidado, porque alguns times poderão estar poupando. O segundo ponto é Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, a volta desses jogos na próxima semana. Times como Flamengo, Inter e Vasco já tem jogos a partir de terça-feira. Então, outra questão que a gente tem que ter bastante atenção. E, para finalizar, os confrontos dessa rodada. A gente vai ter 3 clássicos, são eles: Grenal, um jogo muito difícil, um jogo que exige muito. Depois a gente vai ter um Fla-Vá, que deve pegar fogo ali no sábado. E, para finalizar, a gente tem um Sansão, outro jogo muito difícil, outro jogo bastante encardido. A gente vai ter que prestar bastante atenção, principalmente nas notícias, principalmente nos jogos que esses times vão fazer, para a gente não estar ficando sem aquele atleta que a gente escalou e ele não ir para o jogo. Vamos então começar a nossa escalação. A gente vai começar a nossa escalação com algumas peças que, no nosso entendimento, não devem ficar de fora do time de ninguém. São elas: Arrascaeta e Arias, 2 meio-campistas que eu não abro mão nessa rodada, a gente tem que ter nos nossos times. Aqui no ataque, pelo confronto, o Yuri Alberto, o Corinthians, que foi muito mal e decepcionou muita gente na rodada passada, mas tem outro jogo bem interessante nessa rodada de número 5. E aqui, uma lateral do Flamengo, ou o Ayrton Lucas, ou o Wesley. A gente vai ficar aqui com o Ayrton Lucas, que é certeza que ele jogue. Vamos então começar a nossa escalação aqui pelos nossos goleiros. Começando aqui pelos goleiros que são bons, mas custam caro, a exemplo do Rafael do São Paulo, bom jogo para ele, Fábio, goleiro do Fluminense, e aqui o Everson, goleiro do Galo. E aqui, goleiros mais em conta que cabem no nosso orçamento, como o Rossi do Flamengo, Marcos Felipe do Bahia e ele, a nossa escolha, Matheus Donelli do Corinthians. Vamos agora para os nossos técnicos. Aqui nos técnicos, eu começo com aqueles técnicos mais em conta, que tem bons jogos na rodada, como Orlando Ribeiro, do Corinthians, o interino aí do Corinthians, Rogério Ceni, do Bahia, com esse jogo bom em casa contra a equipe do Ceará, e ele aqui, Fábio Matias, o Juventude, que dos 7 jogos que fez esse ano em casa, ganhou todos os 7 e tem outro bom jogo pela frente nessa quinta rodada. Então são 3 técnicos bons e baratos para você estar escolhendo para o seu time. Mas eu ainda trago aqui mais 3 opções para você que está esbanjando cartoleta nesse início de temporada. Felipe Luiz, que estourou na rodada passada, pontuou 12,81, uma verdadeira mitada para um técnico. Renato Gaúcho tem um dos principais jogos aí da rodada. O Renato Gaúcho, que chegou no Fluminense, 5 jogos, 5 vitórias e tem um jogo interessante na rodada. E para finalizar, Cuca, pelo histórico muito acessível aí do Galo contra a equipe do Botafogo, jogando lá em Minas. Então, 3 bons técnicos para você que tem bastante cartoleta e pode estar investindo nessa posição.
Pro nosso time, nesse primeiro momento, a gente está indo com ele aqui, Ceni, técnico do Bahia. Vamos agora para os nossos zagueiros. Aqui na zaga, pessoal, logo de cara eu destaco zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz, bem baratinho, 4.9 e precisa de 4.6 para valorizar, excelente opção. Zaga do Corinthians, que tem um jogo interessante na rodada e pode manter esse SG, apesar dos zagueiros do Corinthians não são lá grande coisa. Tenho que destacar a zaga do Galo, que dos últimos confrontos em casa contra a equipe do Botafogo, dos 10 últimos jogos, manteve 6 SGs. Então, Lianco e Júnior Alonso, bastante interessante. Zaga do Flu, com Inácio e Freitas. E para finalizar, uma aposta aqui na zaga do Bahia com Santiago Mingo, que custa apenas 3,77 e precisa de 3,5 para começar a valorizar. Para o nosso time, a gente vai aqui com ele, Léo Ortiz do Flamengo e Júnior Alonso do Galo. Vamos então para essa última vaga aqui na lateral. Pessoal, aqui nas laterais eu começo com duas opções que representam muito o que está sendo laterais nesse campeonato, nessa temporada. O William pelo lado do Cruzeiro e o Juninho Capixaba pelo lado do Bragantino. O Juninho Capixaba vem aí de 4 partidas muito boas. Na última, estourou 20,20 fora de casa, excelente opção. E aqui o William, que entrou ali no decorrer da partida contra o Bahia e pontuou 9,7. Duas excelentes opções para você estar fechando o seu time. Destaco ainda os laterais do Fluminense, Samuel Xavier e René. Numa rodada, o Samuel Xavier estourou, na outra, o René estourou. Então, você cercar seu time com das duas pode dar muito bom e ter um jogo bastante interessante nessa rodada. A gente não podia deixar de destacar as laterais do Vasco, principalmente com ele aqui, Paulo Henrique. Um jogo que o SG é improvável, mas ele pode estar desarmando muito e pontuando muito bem. E aqui, o Angileri, opção bem baratinha, apenas 5,28 e precisa apenas de 4,02 para começar a valorizar. E para finalizar as opções de laterais nessa rodada, eu trago para vocês laterais do Bahia, com Luciano Juba, que sempre está ali participando de gols, Gilberto e Santiago Arias, duas excelentes opções também. Para o nosso time, pelo menos por enquanto, a gente está indo com ele, Juninho Capixaba vai ser a nossa escolha. Vamos agora fechar o nosso time com o nosso meio e com o nosso ataque. Para fechar essa última vaga no nosso meio de campo, eu trago para vocês 5 nomes bem interessantes, mas 5 nomes caros que precisam de muito para valorizar. São eles, Alan Patrick, mas tem um Grenal na rodada, onde tudo pode acontecer. Felipe Coutinho, que enfrenta aí um Flamengo. O Felipe Coutinho tem melhorado muito a nível de cartola. Gustavo Scarpa, cercando alguém ali do Galo pelo meio, bastante interessante. E aqui, essa dobra do Flamengo no nosso meio de campo, com Gerson ou Dela Cruz. Além deles, opções mais em conta, bem baratas, que precisam de menos para valorizar, que são Rubens, opção muito boa, o Rubens que está ali desarmando muito, Danielzinho tem se mostrado um jogador bem cartoleiro, Lima fazendo essa dobra aí com Arias no meio de campo, Jean Lucas cercando ali com o meio campista do Bahia, Jadson, que já fez aí 2 boas partidas, e aqui o Lucas Ferreira que no jogo que jogou de titular pontuou 8,20 e tem mais um bom jogo em casa nessa rodada. Para o nosso time, pessoal, por enquanto, a gente vai fechar aqui com ele. Rubens vai ser a nossa escolha. Vamos agora para o nosso ataque. Aqui no ataque, para essas 2 últimas posições que faltam, eu tenho 5 bons atletas para 2 vagas. Memphis Depay, dobrando o Corinthians. Hulk, tá na hora do Hulk fazer uma boa apresentação. O Atlético, que chuta muito, produz muito scout. Lúcio Rodrigues e Eric Puga cercando o ataque do Bahia. O Bahia que faz muito gols em casa. Nos últimos 6 jogos fez gol em todos os 6. E aqui, Cano cercando o mais avançado ali do Fluminense na rodada. O que é que a gente está pensando fazer nesse momento? É ir com ele, Hulk, fazendo essa aposta na equipe do Galo. E a nossa outra escolha vai ser ele aqui, Cano, cercando o Fluminense na rodada. Assim, terminamos mais um esboço e nosso time é com Matheus Donelli no gol, Ayrton Lucas e Juninho Capixaba nas laterais, Léo Ortiz e Alonso, nossa dupla de zagueiros, Arrascaeta, Arias e Rubens, nosso meio de campo, e nosso ataque formado por Yuri Alberto de capitão, Hulk e Cano. Comandando todo mundo, Rogério Ceni, técnico do Bahia, e de reserva de luxo, a gente vai aqui com ele, Eric Puga, que tem uma lei do ex aí fortíssima. Para quem não sabe, o Eric Puga foi artilheiro da Série B jogando pela equipe do Ceará. Então, pessoal, nosso time custou 126,10 e a gente espera
mais uma mitada em mais uma rodada.